Estamos no Maio Verde, mês de conscientização sobre a doença celíaca. O problema acontece quando o organismo não tolera o glúten, proteína presente em algumas farinhas, como a de trigo, que está em alimentos como pão, macarrão, bolo, biscoito. Segundo especialistas, aproximadamente 2 milhões de brasileiros podem ter a doença e muitos ainda nem foram diagnosticados. Por isso, a campanha deste mês chama a atenção para a importância do diagnóstico e dos cuidados com a alimentação. E para explicar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o gastroenterologista Rodolfo Vasconcelos. E claro, você pode mandar a sua pergunta para ele pelo nosso WhatsApp. O número é o 99313-9599. Bom dia, doutor. Obrigada pela participação. Bom dia, Fernanda. Aqui Obrigado. no RJ. Hoje, dia 16 de maio, inclusive, é o dia, mundial dessa conscientização da doença celíaca. E é um assunto muito importante, porque, como eu disse, muita gente nem sabe que tem essa doença. Como é que ela se manifesta? Então, a doença celíaca é uma alergia ao glúten. É muito comum, eu estou com 20 anos de formado, há um tempo atrás a gente achava que isso era doença só de criança. Então, ou diagnosticou na infância ou não vai ter mais. O que a gente sabe hoje é que a doença celíaca, essa alergia ao glúten, ela causa sintomas também em adulto. E qual que é o mote da campanha esse ano? Exatamente falar sobre o diagnóstico. Por quê? Não é, quando a gente fala 1% da população pode ter doença celíaca. 1% é pouco, mas 1% de 8 bilhões de pessoas é muita gente. E 80% dos adultos com doença celíaca não são diagnosticados e sofrem de distensão abdominal, dor, desconforto, uma alteração na digestão que muitas vezes pode estar relacionada à alergia a um alimento específico. Afastando esse alimento, a pessoa melhora o sintoma e evita doenças no futuro. Por quê? Como isso acomete o intestino delgado, você cria uma barreira. Você tem um processo alérgico no intestino, isso cria uma barreira para absorver os nutrientes no intestino delgado. Com o passar dos anos, quanto mais tempo a pessoa vai tendo contato com o glúten, maior essa barreira, menos nutrientes ele absorve. E qual que é a diferença entre a doença celíaca e essa intolerância ao glúten? A intolerância é quando o paciente tem sintomas que são relacionados à ingestão não só do glúten, mas como você falou, de farinha de trigo de uma forma geral. A nossa alimentação aqui no Ocidente é muito baseada em farinha de trigo, ou pela presença do glúten ou pela presença dos próprios farináceos muito refinados. Então é diferente. O paciente com doença celíaca, ele tem alergia ao glúten, igual quando a pessoa tem alergia à abelha e toma uma picada de abelha e vai ter um processo alérgico, é a mesma coisa na doença celíaca. Só que na maioria dos pacientes, esse processo alérgico ele se dá só no intestino. Ele não dá alteração na pele, embora alguns pacientes possam ter alteração, coceira, prurido, fraqueza, mal-estar em contato com glúten. Essa é a grande diferença da intolerância, que é você não digerir bem, que aí não é o glúten, mas é a farinha de trigo e tudo que vem junto, do paciente que ele não pode ter contato com glúten, que ele vai desenvolver um processo alérgico, ele vai manter um processo inflamatório em atividade. E como é que é, então, o tratamento para quem tem a doença celíaca? Então, não existe medicamento para isso. O tratamento é afastar o contato com o glúten. Desde 2003, tem uma lei que exige que todo alimento que possa conter glúten ou traços de glúten, isso venha informado na embalagem. É muito importante porque alguns pacientes fazem reação alérgica grave ao glúten, como fazem com amendoim, como fazem com peixe, camarão, que é um alimento também muito alergênico. Então, identificar esses alimentos e afastar totalmente. Eu tenho um paciente que ele hoje está com próximo de 70 anos, a gente diagnosticou ele em torno de 65 anos. Veio a fase de aposentadoria, ele e a esposa, eles não conseguiam tomar cerveja. A esposa tomava 5, ele tomava uma, passava mal. E ela, porque agora que a gente envelheceu, a gente vai aposentar, você não pode tomar uma cerveja comigo. Quando a gente diagnostica a doença celíaca e ele passa a não ter mais contato com glúten, e hoje a gente tem vários alimentos sem glúten, ele passa a conseguir conviver melhor, tomar a cerveja dele sem glúten, os alimentos sem glúten. Então é uma melhora de qualidade de vida e evita doença a longo prazo, mas não tem remédio para isso, como a gente tem quando é intolerância ao glúten. Então hoje a gente tem uma medicação que ajuda na digestão do glúten desses pacientes que são intolerantes, como tem também da lactose.
Mas do paciente que tem alergia ao glúten, que é a doença celíaca, a gente não tem remédio ainda. Existem 3 medicações em desenvolvimento para diminuir esse processo, essa resposta alérgica, mas é afastar o glúten. Essa pergunta de medicamento foi até da Aline Daniele de Volta Redonda, que a filha dela tem 14 anos, ela disse que com 12 foi diagnosticada com a doença celíaca e ela justamente queria saber se existe algum estudo atual sobre essa dessensibilização do glúten, como existe para a proteína do leite. Então, por enquanto, não. Por enquanto, não. A gente tem 3 produtos, 3 medicações em pesquisa para tentar abolir essa resposta alérgica ao glúten. Mas, por enquanto, a gente não tem. Para intolerância, para o paciente que digere mal a farinha de trigo, hoje já tem uma medicação específica para isso. Mas não é a situação do celíaco. O celíaco ele não pode ter contato com o glúten. Você falou dessa faixa etária, né, que muitas vezes é associado a crianças. A filha dela, por exemplo, diagnosticada com 12 anos. É mais comum, então, os sintomas? Quais sintomas os pais têm que ficar atentos na criança? Dor abdominal, né? A criança pequenininha, principalmente depois que começa a fase de alimentar, em torno de 1 ano, 2 anos, com dor abdominal, uma distensão. Ah, meu filho está sempre com a barriga inchadinha. Pode avaliar que um dos motivos é intolerância ao leite, intolerância ao glúten, ou que seria mais grave, que é alergia ao glúten, né, ou alergia ao leite de vaca. Então, sintomas inespecíficos, é dor, é um desconforto, é um mal-estar. Algumas vezes, em crianças a gente vê isso também, uma fraqueza sem muita explicação. O paciente tem um desânimo, um mal-estar. Você já investigou outras coisas? É um ponto de investigação. Acender esse alerta sim, também, sim. né? A gente recebeu um vídeo da Lilian Lima, ela é moradora aqui da região, ela tem essa doença celíaca e falou um pouquinho pra gente. Vamos ver. Eu recebi o diagnóstico em 2017, né? Eu estava internada no hospital quando o meu diagnóstico chegou. Depois de muitos anos de sintomas, acho que por uns 3 ou 4 anos eu tive os sintomas clássicos, que são sintomas gastrointestinais. Então, o inchaço, a diarreia, o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, que acaba que não tem muito o que fazer, que parece que é de fundo emocional. Então, fiquei perdida por muito tempo. Mas depois que eu tive o diagnóstico mesmo de doença celíaca e que eu comecei a ter o acompanhamento, eu percebi que muitas das coisas que eu senti por muito tempo na vida já faziam parte desse quadro. Então, a fadiga, o cansaço, uma anemia recorrente, eu sempre tive quadros de anemia, uma dificuldade de absorção de vitaminas e coisas que eu não sabia que dificultavam tanto a minha vida, que abaixavam tanto a minha qualidade de vida. Hoje eu posso dizer que a qualidade de vida é muito melhor, que depois do diagnóstico, apesar da dificuldade da dieta, eu consigo ter uma energia melhor para trabalhar, eu parei de ter aqueles sintomas de névoa e os sintomas neurológicos também que atrapalham muito, e eu acho que dá para ter uma qualidade de vida muito mais fácil. Por isso a importância do diagnóstico, né? De saber o que está acontecendo com o corpo. E como são sintomas, algumas vezes inespecíficos, igual ela falou, uma fraqueza, um mal-estar, a gente às vezes relaciona isso ao cansaço do dia a dia, alterações, né, da parte emocional, mas algumas vezes pode ser doença celíaca. E a partir, isso que ela falou é bonito demais, porque a partir do diagnóstico, você afasta o contato com o glúten, o paciente ganha qualidade de vida, diminui o risco de complicação, né, enfim, mas ele ganha muita qualidade de vida. E o diagnóstico ele é simples, né? Primeiro, tem que ter, o médico tem que aprender a ouvir a história, né, separar o que é uma coisa da outra. Eu até brinco por conta do glúten, de separar o joio do trigo, porque assim, diagnosticou, pensou, solicitou um exame de sangue simples, são os marcadores. Esses exames vieram positivos, o diagnóstico confirmatório é pela endoscopia. Então a gente faz a endoscopia, faz umas biópsias do intestino delgado que vão confirmar o diagnóstico. A endoscopia, muita gente ainda tem medo, mas é um exame totalmente indolor, feito com sedação, num ambiente controlado, é muito seguro e muda, isso que ela falou, muda a vida do paciente. Ele passa, né, ela até citou ali o intestino irritável, que é uma doença difícil mesmo de diagnóstico, de tratamento, porque não tem uma causa definida, diferente da doença celíaca. Definiu a causa, afastou o glúten, tanto que alguns pacientes até com contato com glúten, por isso que tem que afastar a faca, a roupa, a faca é própria, a manteiga é própria, ou, né, até a faca que corta o pão dentro da casa é diferente. E chegou uma pergunta justamente sobre isso, do Wagner Carvalho, de Volta Redonda, falando sobre
como evitar essa contaminação cruzada. Aqui em casa ele consegue esse controle, mas na hora de fazer um passeio, um restaurante, uma viagem, tem que estar atento, tem que estar atento, tem que estar atento. Por quê? O glúten, a proteína, ela parece uma cola mesmo. Então, aonde tem o glúten, aonde passou a faca, onde passou a manteiga, o glúten vai estar presente ali, né? Tanto que a gente orienta, vai comer num lugar fora. Hoje em dia os restaurantes têm indicados, mas sempre comunicar ao restaurante que você tem doença celíaca. Porque a partir desse momento, todo o talher, o material tem que estar limpo, bem limpo para ser usado. E no preparo também. Então você não pode usar a mesma frigideira para fritar o pão da esposa, o marido que tem doença celíaca não pode usar a mesma frigideira. Ou ele tem que lavar bem ela e utilizar. Mas isso que ele falou é muito comum. E os pacientes com doença celíaca, eles percebem quando eles sofrem essa contaminação cruzada, né? Então é importante ter... Existem muitos alimentos, né, que não têm o glúten. A indústria tem muita contaminação porque usa a mesma linha de produção, né, dos alimentos, mas tem muita atenção. Mas dá para ter uma vida muito boa e muito saudável e muito saborosa sem o glúten. O importante é esse diagnóstico, né, certo. Sim. E acompanhamento de profissionais. Eu conversei ao vivo aqui com o gastroenterologista Rodolfo Vasconcelos. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Bom sábado.